E aí, seja bem-vindo a esse vídeo aqui. Bom, vamos trocar uma ideia muito séria aqui hoje sobre igreja, né? E eu queria começar te perguntando, você entende o que é a igreja? Você aí que está dentro da igreja, eu acredito que esse vídeo ele vai ser mais para quem está dentro da igreja do que quem está fora. Você que está fora de igreja, fica nesse vídeo. Acredito que esse vídeo vai te trazer alguns insights bem bacanas, assim, para refletir sobre o que é a igreja, sobre o que é uma vida em Cristo, uma vida de comunhão em Cristo. E para começar essa reflexão, eu quero te fazer algumas perguntas. Você entende o que é a igreja? Você entende quem é Cristo e por que a igreja é a noiva de Cristo ou é o corpo de Cristo? E principalmente, você entende o que você está fazendo na igreja? Você entende por que você vai lá todo domingo, levanta a mão lá na hora do louvor e senta lá todo domingo, aí na meio de semana ali, né, se sua igreja é de célula, você vai pra célula, aí depois você entra no curso, aí depois você não sei o que mais, aí você se enfia um monte de projeto, mas você entende o porquê que você tá ali? Você entende, você tem um discernimento de quem é Cristo e do porquê que você está vivendo aquela vida de comunhão em Cristo? Ou você só está indo por força do hábito, você já nem mais lê a sua Bíblia, já nem mais examina as suas palavras, assim como Jesus disse na Bíblia para a gente examinar, estudar as palavras. Você só lê ali e acabou. Hoje a gente está repleto de filosofias vãs e sem sentido nenhum, filosofia, perspectiva nova surgindo todo dia, uma mais louca que a outra, sem embasamento nenhum, né? E não é diferente na igreja, infelizmente. Nós estamos vivendo num período da humanidade mesmo de muito engano, né? As pessoas, elas se deixam enganar muito fácil por perspectivas que elas encontram na internet, e aí elas aderem a essa perspectiva, seja de um influenciador ou de um estudo que ela viu, ou até de uma própria ideia que surgiu na cabeça dela. Elas aderem a essa perspectiva, a essa nova filosofia, nova linha de pensamento, e levantam um altar para esse tipo de filosofia, né? A pessoa começa a enxergar como se aquilo fosse a vida dela. Isso é engano. Isso é totalmente o que o Apocalipse fala do espírito do engano. E infelizmente, eu não vou falar toda a igreja, né? Mas uma parte da igreja está vivendo isso. Onde um evangelho que não é o evangelho de Cristo está sendo pregado dentro das igrejas. Não é à toa que você vê pseudo-profetas por aí gritando muito loucamente coisas que não tem nada a ver. Heresias que começam a ser aceitáveis dentro da igreja. Pastores, padres, etc., pregando o evangelho fofo, sem arrependimento, sem cruz, sem negue-se a si mesmo. E muitos que estão vivendo dentro da igreja estão se deixando levar por essas pessoas, pelo fato de não entenderem quem é Cristo de verdade, pelo fato de não entenderem o que é uma vida de igreja, o que é uma vida de comunhão. Essas pessoas, e agora eu estou falando das pessoas que frequentam a igreja, não dos líderes, né? Por vezes os líderes também e tal, não leem a Bíblia, infelizmente não estudam a Bíblia, porque não basta só ler, não têm um discernimento espiritual da Bíblia. Também eu não quero dizer aqui para você que basta o conhecimento teológico e já era, muito pelo contrário, que ainda não é nem o ápice do problema das coisas. O ápice é quando a pessoa se recusa mesmo a entender. Ela sabe o que tem que fazer, mas ela se recusa. O coração dela está fechado para o discernimento, está fechado para a repreensão, está fechado para o confronto, está fechado para a instrução, para a exortação. O coração dela está fechado na bolha do que ela acredita ser o evangelho, na bolha do que ela acredita que é a igreja. As pessoas não querem mais entender realmente o que significa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas por que eu estou falando isso? E para entrar na próxima parte do vídeo, eu quero que você mantenha esse versículo na sua cabeça. Apóstolo Paulo fala em Efésios 5:7, eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte: ninguém os engane com palavras vãs, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Cara, coloca isso na sua cabeça, velho. A igreja, ela não é uma instituição, ela não é um rolê que você faz no final de semana. Igreja não é rolê, velho. Igreja não é rolê. Ótimo, mano. As festinhas são bacana, maravilha, ótimo. Perfeito. Mas não é rolê. A igreja é pra ser um pé no saco? Claro que não. Poxa,
é o motivo da nossa alegria. Poxa, eu vou para a igreja, velho, sabe? Vou no corpo de Cristo. Mas ela é perca, é arrependimento, como eu acabei de falar, negue-se a si mesmo. É a gente lembrar que a gente tem que se arrepender, a gente tem que crer em Cristo, tá? A igreja que tem muita festa, muito tal e espetáculo, não se trata sobre isso. Mas aí a gente vai lá na igreja, levanta o braço na hora do louvor, vive na nossa bolha religiosa, social, não dá uma palavra de esperança para alguém que está precisando, a gente fica ali na nossa bolha eterna, seguindo as regras, os pequenos rituais ali, de como eu tenho que viver aqui, como eu tenho que viver ali no meu relacionamento, como que eu tenho que fazer isso, como que eu tenho que pá. Muita regra, pouco espírito, muito show e pouco entendimento, muito espetáculo e pouco joelho no chão. E enquanto a gente está lá, muitas vezes por mero status, mera frieza espiritual, mero comodismo, tem gente fora da igreja que tá caminhando direto pro inferno. Tá, velho, descendo de elevador, mano. Muita gente carecendo, morrendo mesmo, sem entender quem é Cristo. Tem muita gente fora da igreja que tá vivendo uma vida já num estado mental infernal. É óbvio que a gente nem por isso vai parar de ir pra igreja, pelo amor de Deus. Eu não quero que você entenda esse vídeo. Eu sei que tá sendo meio estranho até aqui, mas eu não quero que você pare de ir na igreja. Muito pelo contrário, vá na igreja e não falha, mano. Vá na igreja, ora, lê a palavra, tenha uma vida de comunhão em Deus. Eu conheci pessoas na igreja que, putz, cara, são minha família. Eu já falei isso daqui. Verdadeiros amigos, verdadeiros líderes, né? E que me ajudam, que me instruem, não só a mim, mas eu e a minha noiva e tal, enfim. A igreja, ela traz isso pra você, né? Mas a questão desse vídeo é o seguinte, é que você tem que entender o porquê que você tá lá. É que você tem que entender o que é a igreja e o que eu tô fazendo lá, por que eu tô lá. Em Tiago 1:22, ele vai falar o seguinte: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Nós precisamos urgentemente entender quem é Cristo, para que nós tenhamos uma mente renovada. Paulo diz isso, que a transformação vem pela renovação da mente. Nós precisamos entender uma coisa, que se a gente quiser entender, ter sabedoria divina, entender quem é Cristo, o que é a igreja, é sozinho no teu quarto, joelho no chão e pedindo discernimento para Deus. É no teu íntimo, no teu âmago, no teu momento mais sozinho do dia. É aí que você se reconecta intimamente com Deus. Uma das maneiras de se reconectar, de conectar com Ele. E pedir sabedoria. E pedir, Pai, deixa eu entender quem você é de verdade. Tira de mim tudo que chega pra mim nas minhas redes sociais, tudo que chega pra mim nas pessoas pelas quais eu convivo, que de vez em quando perturbam a minha visão sobre você, e me dê o discernimento. Assim como Deus deu discernimento para Salomão, quando o famosíssimo episódio que Deus chega para Salomão e fala: tudo que você quiser eu te dou, basta você pedir. Tudo, poder, reino, tudo, absolutamente tudo que você quiser, é só você pedir que eu te dou. E Salomão, ele foi lá e pediu sabedoria. E não é à toa que Salomão, ele foi o rei mais poderoso, mais sábio, mais rico, mais, próspero da história do planeta Terra. De novo, não tô falando pra você não ir pra igreja, tô falando pra você parar de ir pra igreja, tô falando pra você estar lá no louvor e tá que nem uma pedra lá, tá que nem um gelo, todo mundo sendo tocado ali, você aqui, eu não vou, não é isso, mano, não é isso, tá? Não vamos ser 880, beleza? Não vamos levar tudo a ferro e fogo também. A igreja é um lugar de vida, mas só que se você não entende o que é a igreja, você transforma ela num lugar de morte para você mesmo. Paulo, é um mandamento, estar congregando com irmãos dentro da igreja é um mandamento. Paulo diz isso. Em Hebreus 10:25, Paulo vai falar o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja, ela serve para nos lembrar de que somos filhos de Deus. A igreja, ela serve para nos lembrar que nós somos a imagem e semelhança de um Deus que nesse momento agora está vivo, que se fez carne há um tempo atrás e se sacrificou para que eu não fosse eternamente condenado ao inferno. Lugar para lembrar de quem nós somos em Deus, para que através de nós, pessoas que não estão dentro da igreja venham a conhecer a Cristo. Através do nosso comportamento, através do nosso ser, através da
da nossa presença em todos os ambientes. Também não adianta ir em igreja só em domingo, em buscar Deus só domingo. Se eu comer só de domingo, eu vou morrer, certo? Se eu comer só de domingo, aí na semana ali eu dou como uma besteirinha ali, uma bolachinha ali, e depois eu só janto no outro domingo. Já era, eu vou morrer. E de nada também se adianta se isolar do mundo, sair da igreja, se isolar da igreja e se trancar no quarto, ler a Bíblia só e achar que isso já basta. Não é isso. Não é esse o mandamento da Bíblia. O mandamento da Bíblia é cuidar do irmão, é cuidar de uns aos outros, das diferentes formas de cuidado possível. E a igreja é o principal meio para esse cuidado. É o principal meio para ame-se uns aos outros. A igreja é lembrar que eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu estava preso, mas agora eu estou livre. Tá na igreja é lembrar que, mesmo sendo originalmente condenado ao inferno, eu fui lavado, eu fui redimido, eu fui perdoado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. É lembrar de me arrepender. É lembrar que Jesus deu uma chance para que eu me arrependesse e me reconectasse com a vida eterna de novo. E me colocasse no caminho para a vida eterna de novo. Tá na igreja é você lembrar disso, é você entender essas coisas. Entender que nós somos banhados de graça, misericórdia e favor, mesmo que nós não mereçamos isso, Cristo veio por amor e fez isso por nós. Principalmente, tá na igreja é reconhecer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Beleza? Eu sei que esse vídeo foi meio, sei lá, meio forte, meio, sei lá, mas é o que eu tava pensando e espero que você tenha gostado desse vídeo. E até mais!